E aí, galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada de estudo, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal no YouTube do Professor Renatão. Hoje vamos falar exclusivamente aí do concurso da Polícia Civil do Estado de São Paulo. Vários cargos aí disponíveis, concurso bem legal, concurso bem interessante, remuneração boa, número de vagas bem legal. Vamos fazer uma análise da banca VUNESP e como acertar as questões da banca VUNESP. Antes de a gente começar a nossa aula aí, a nossa dica de hoje, inscreva-se aí no canal no YouTube do Professor Renatão, deixa o seu like aí, clica no sininho para receber as notificações aí de quando o Professor Renatão postar mais um vídeo aí para você resolvendo mais algumas questões, beleza? Vamos aí à aula após a nossa vinheta. Hey! Então, galera, chegamos aí à resolução de mais uma questão da banca VUNESP, uma questãozinha recente, questãozinha que caiu agora aí na Polícia Civil do Estado da Bahia. E qual a probabilidade desse assunto voltar na Polícia Civil do Estado de São Paulo? Muita possibilidade desse assunto voltar. Então, vamos fazer aquela análise de como acertar as questões da banca VUNESP para você não se babacar na prova, beleza? Vamos lá ver o que temos para hoje. Se um determinado agente público se vale de uma competência que lhe é legalmente atribuída, vamos prestar atenção. Se um agente público vale da competência que lhe é atribuída, então ele tem competência, princípio da legalidade. Ele tem competência por lei para fazer aquela atividade. Então, o princípio da legalidade está ok. Que ele é legalmente atribuída para praticar um ato válido, confirmou o princípio da legalidade, ter competência e o ato é válido, mas que possui o único, exclusivo objetivo de prejudicar. Olha onde é que está o X da questão. Objetivo: prejudicar. E quem que ele está prejudicando? Um desafeto. Ele está prejudicando um desafeto. Ele está praticando aquela ação com a competência que a lei atribuiu a ele. Esse ato é válido, ok? Então, preservamos aí o princípio da legalidade. Porém, o objetivo é prejudicar. Quando nós falamos em objetivo, nós falamos em finalidade. O fim dele é exclusivamente prejudicar o desafeto dele. É correto afirmar que tal conduta feriu o princípio da... Vamos às respostas, às alternativas. Letra A, finalidade, que impõe aos agentes da administração o dever de manejar suas competências, obedecendo rigorosamente a finalidade de cada qual. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado, que é o princípio geral do direito inerente a qualquer sociedade. Razoabilidade, pelo qual o administrador, na atuação discricionária, terá que obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional com o senso normal. Letra D, proporcionalidade, já que a administração não deve tomar medidas supérfluas, excessivas e que passem do estritamente necessário à satisfação do interesse público. Item E, motivação, porque a administração deve, no mínimo, esclarecer aos cidadãos as razões pelas quais foram tomadas as decisões. Cara, veja como não é tão difícil acertar as questões da banca VUNESP. Por quê? Porque por mais que você tenha passado superficialmente por esse assunto, olhe o item D e o item E. Está dizendo
o caput da questão, o enunciado da questão, está dizendo que ele teve por objetivo prejudicar o desafeto, ok? O objetivo dele foi exclusivamente prejudicar o desafeto. Quando eu quero prejudicar alguém, eu vou lá e faço por minha livre e espontânea vontade, tá? O que teria a ver essa minha livre e espontânea vontade com proporcionalidade? Eu vou prejudicar ele um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois, então, se eu quero fuder com a vida do cara, eu vou fuder com a vida do cara na primeira. Então não tem por que eu vou fazer, não tem porque eu iria fazer uma coisa proporcional. Então, já vamos destacar isso aqui, já vamos jogar fora. Não serve pra gente. Proporcional, eu vou fuder a vida do cara proporcional. Eu quero mais é que o cara se lasque, pô. Tá? Então, já tiramos o item D. O item E, motivação. Porque a administração deve, no mínimo, esclarecer aos cidadãos as razões pelas quais foram tomadas as decisões. Onde é que a gente poderia eliminar esse item E por simples dedução? A palavra aqui, no mínimo, ela está no sentido de que, pelo menos isso a administração deveria fazer. Pelo menos isso a administração deveria explicar. Não, cara, não é assim. A administração tem seus próprios atos que ela pode fazer de ofício. Esses atos são publicados. Os atos para serem válidos, eles necessitam ser publicados, salvos os atos sigilosos. Então não tem, porque no mínimo, quer dizer, se ela não publicar, o ato não vale? Não. Como é que ela vai publicar um segredo de Estado? Um segredo aí, vamos supor, de uma defesa armada. Nós vamos lá se defender. O pessoal está invadindo a fronteira do Brasil. Pessoal, atenção, nós vamos lá defender a fronteira do Brasil. Não, cara, os caras vão fazer tocaia. Vai ser um ato sigiloso, ok? Então, esse no mínimo aí, se você conseguir fazer um raciocínio dos termos que estão usados na questão, você consegue aí já eliminar esse item E também, tá? Já vou riscar ele aqui, também não é. E o item D também não é. Na prova não precisa fazer tanto risco não, tá, gente? Apenas faz o X. Supremacia do interesse público. Item C, razoabilidade, pelo qual o administrador, na atuação discricionária, margem de escolha, terá que obedecer a critérios aceitáveis do ponto de vista racional com o senso normal. Nossa, que encheção de linguiça! Mas eu volto para você prestar atenção lá nas palavras que eu destaquei. Objetivo de prejudicar o desafeto. Eu vou ser racional, eu vou usar a razoabilidade. Se eu quero prejudicar meu desafeto, eu já falei para você, se ele é meu desafeto, eu quero mais é que ele se exploda, quero mais é que ele se lasque, quero mais é que ele tenha que pagar. Então, não é o meu item C, ok? Claro, se você tiver esses conceitos, razoabilidade, proporcionalidade, um exemplo sempre clássico aí usados nas minhas aulas e em vários outros professores aí, é aquele fiscal que entra no mercado e encontra um potinho de margarina vencido. O que ele vai fazer? Ele vai fechar o mercado porque tem um potinho de margarina vencido? Não, né? Vai dar uma multa lá, vai notificar e fechou. Proporcionalidade também muito semelhante a isso, entendeu? Ele foi racional, apenas deu a multa, e ele foi proporcional porque ele não fechou, então ele aplicou a proporção e a razão adequada para esse exemplo. Motivação, o ato tem que ser motivado, ele estava com o produto vencido, tá? Então ele está motivado. Supremacia do interesse público sobre o interesse privado. A supremacia do interesse público sobre o interesse privado tem aí, vai aparecer o cartãozinho aí da minha aula de introdução sobre o direito administrativo, que eu falo da supremacia do interesse público sobre o privado.
A supremacia do interesse público sobre o privado é quando, o exemplo que eu uso nessa aula, é quando o Estado precisa fazer uma rua e tem lá no finzinho da rua, lá onde vai ligar a rodovia estadual federal, nesse meu exemplo, tem o tiozinho lá criando os porcos e as galinhas dele e ele não quer sair dali, porque ele acha que os porcos e a galinha dele são mais importantes do que a estrada que vai ligar ali a rodovia federal, municipal, seja lá o que for. Então, o Estado vai usar o seu poder de império, vai usar o seu poder da supremacia do interesse de todos sobre o interesse de um só. Isso é a supremacia do interesse público pelo privado. Vai tirar o velhinho lá de qualquer maneira e vai passar a estrada lá. Finalidade, aí chegamos, né, galera? Aí chegamos. Se um determinado agente com o objetivo exclusivo de prejudicar o desafeto, ele pratica um ato legal, um ato válido, porém, esse ato, ele é legal, ele é válido, mas por que ele foi aplicado? Porque ele teve o objetivo de prejudicar o desafeto. Ele fugiu à finalidade. O objetivo não foi o interesse público. O objetivo não foi o interesse da sociedade. O interesse foi foder a vida do cara, foi ferrar a vida do cara. Então, ele fugiu da finalidade. Ele feriu o princípio da finalidade. O princípio da finalidade de todo ato público é sempre o coletivo, é sempre o interesse público, é sempre a coletividade. Nunca a pessoalidade, sempre a impessoalidade, tem que ser impessoal, beleza? Então, com essa simples análise, a gente consegue resolver uma questão da banca VUNESP. A prova da Polícia Civil de São Paulo, ela é uma prova intermediária, ela não é uma prova difícil, ok? Porém, todas as questões você deve fazer uma boa análise, por isso que muita gente às vezes reprova por causa do tempo e não por causa da falta de conhecimento. Essa análise que eu fiz bem detalhadamente tem que ser rápida no dia da prova, tem que ser uma análise automática. Por isso, a importância de você treinar, resolver muitas questões. E para isso, o professor Renatão desenvolve lá no seu site, o www.professorrenatão.com, simulados para a Polícia Civil já estão disponíveis para o cargo de agente e o cargo de escrivão, e já estou finalizando também a apostila comum para todos os cargos aí da Polícia Civil. A apostila vai ser comum, as matérias básicas para todos os cargos vão estar esse material comum para todos os cargos. Vai estar escrito na capa. É só ler, vai estar escrito na capa. Não precisa ficar me perguntando para que cargo é. Vai estar escrito na capa comum para todos os cargos. Pô, Renato, tu acha que eu sou tanso? Cara, tem gente que é. Tem gente que é tanso. Então, a apostila comum para todos os cargos vai estar escrito comum para todos os cargos. Os simulados estão específicos para cada cargo. Escrivão, agente, eu vou ver se eu faço os outros aí também, ok? Então, visite o site do professor Renatão, www.professorrenatão.com. Inscreva-se aí no canal para você receber as notificações, receber os vídeos, receber as novidades. Clique no sininho, deixe um joinha, deixe seu comentário e compartilhe o vídeo aí com o maior número de pessoas que você puder, beleza? Qualquer dúvida, só visitar o site do professor Renatão, tá? O meu WhatsApp lá, qualquer coisa, só falar diretamente comigo, beleza? Lembrando, pessoal, não precisa falar comigo para comprar qualquer material que está no site. O pagamento e o envio é todo automatizado, ok? Cartão de crédito libera rapidinho em 5 minutos. Boleto demora aí até 48 horas, mas
está sendo compensado em menos de 24, tá? Mas pode levar até 48 horas. Então, não precisa perguntar nada sobre a aquisição do material. É tudo pelo site. Deixe para perguntar para a professora Renatão dúvidas sobre o conteúdo. Senão vem um monte de WhatsApp, um monte de pergunta que não é relacionada ao conteúdo e às vezes eu não consigo responder uma pergunta de quem está com uma dúvida em relação ao conteúdo. Beleza? Um abraço, bons estudos, fique com Deus e fui! Hey!